Oi, tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo bem, seja bem-vinda ao nosso Obrigada, Clube gente, já Lara. chegando atrasada, que absurdo. Não, Mas foi mas a gente bom, entende, vai. a gente entende que é por uma boa causa, então não te preocupa, né? Mas primeiramente a gente quer agradecer, né, o teu aceite para falar desse assunto que é tão importante, né? E que a gente tem muita dúvida também do que a gente tem, o que a gente pode buscar, o que a gente pode cobrar, o que a gente precisa fazer, né? Enfim, ainda para ter mais acesso, né? Enfim, então teu trabalho é bem importante aí, né? Desde o teu mestrado aí, né? Então, bom, não sei se a Prof. Jana quer falar alguma coisa, não? Sei. Acho que a Boa Prof. Jana é a nossa coordenadora. Prazer, Boa noite, obrigada, Ana Luísa, por imagina. aceitar o nosso convite, estar aqui hoje, essa noite conosco. É uma honra te receber aqui no nosso Nossa Senhora, trabalho. gente, imagina, eu fiquei muito feliz com o convite, assim, é sempre muito bom saber que o tema está sendo cada vez mais em pauta, né? Eu acho que essa que é a questão, porque não adianta a gente ficar, eu falo duas coisas, não adianta a gente ficar sofrendo, não fazer nada por isso do ponto de vista como celíacos, né? Assim, eu dentro desse público, e também não adianta a gente ficar como acadêmico sem querer que as coisas vão desenrolando, né? Então a gente precisa falar sobre. E o desenrolar entra em contar para outras pessoas o que está na nossa cabeça. Eu acho que esse é um ponto legal do Clube Lara, né? Quando a Vivi me apresentou o Clube Lara, eu falei, gente, acho que vocês criaram algo que deveria ter sido pensado antes, ou talvez até foi, só que vocês executaram e estão abrindo esse espaço para discussão. Então, eu fico muito feliz mesmo com o convite e fico feliz o pessoal, tem bastante gente, né, acompanhando. Então, fico feliz com a presença de todo mundo também. Gente, pergunta: vocês preferem que eu vá falando e aí vocês vão me parando se necessário? Prefere que eu apresente e depois no final vocês tiram dúvida? O que vocês costumam fazer? O jeito que ficar melhor para ti, tá? Para Se mim, não tiver. não tem um Ah, problema, assim. então se o pessoal tiver alguma dúvida no momento ali que ela estiver explicando, pode levantar aqui a mão e eu vou coordenando aqui e falo que alguém levantou a mão daí, tá? Então, Perfeito. Me avisa, porque eu acho que eu vou ficar sem ver vocês, né? Não sei como é que é, não lembro mais. Ó, deixa eu abrir aqui então para partilhar com vocês. Cliquei aqui, vamos ver aqui o timing dele, do bonito. Ah, tá. Tá atrás também. Tá a tela cheia para vocês? sim. Sim? Beleza. Bom, gente, então hoje a gente vai falar sobre as políticas públicas em doença celíaca e eu resolvi também trazer o ponto da qualidade de vida, porque eu acho que é impossível falar com vocês de política pública se a gente não abordar a qualidade de vida também para essa população. Eu deixei um pouquinho aqui sobre mim, para a gente entender um pouquinho, né? Eu sou nutricionista de formação, sou mestre e doutora também em nutrição humana. Meu tema de pesquisa desde TCC doença celíaca em diferentes aspectos, trouxe algumas coisas para a gente conversar. Optei também por seguir nessa área em termos de atendimento a pacientes com doença celíaca. Eu atuo no cuidado de pessoas com doença celíaca desde 2016. Ali na faculdade eu comecei realmente já voluntariando em ambulatório de doença celíaca e tentando entender um pouquinho mais como profissional, né? Não só na ideia de paciente. E também sou pós-graduada em nutrição clínica e em gastroenterologia. Atualmente eu sou professora universitária e a grande questão é a gente fazer um pouquinho da teoria, traduzir para como eu aplico isso na prática. Eu acredito que vocês já tenham visto aqui no Clube Lara um pouco de fisiopatologia de doença celíaca, então eu vou pincelar bem rapidamente para vocês entenderem os ganchos que a gente vai fazer com as políticas públicas, tá?
Então, lembrando que a doença celíaca, ela tem essa característica de ser uma doença que vai acometer principalmente o intestino delgado na região de duodeno, mas ela tem, além de ser o aspecto de enteropatia, ela tem a característica de ser autoimune, então é o próprio corpo destruindo a si mesmo com foco intestinal, mais manifestações também extragastrointestinais. Então, a gente tem repercussões sistêmicas. E o grande gatilho para tudo isso acontecer na pessoa que tem a genética que a predispõe para a doença celíaca é a ingestão de glúten. Então, a gente tem as velocidades intestinais na presença de glúten, os anticorpos vão fazendo com que, eu brinco que o enterócito, ele vai autodestruindo a si mesmo, então a gente começa a ter um achatamento desses vilos, fazendo com que a gente diminua a capacidade de absorção desse intestino. Com isso, os sintomas que extrapolam a esfera apenas intestinal, como diarreia e constipação, distensão abdominal, eles começam a ter as suas repercussões. Então, desde aqueles atrelados realmente a TGI, como a própria perda de peso, a anemia, até um déficit de crescimento, se a gente pensar que o trato gastrointestinal teria esse papel de absorção, a gente pode ter outros. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma fadiga incapacitante, um brain fog, que é a névoa mental, que traz essa dificuldade de raciocínio, além de aftas recorrentes, deficiência ali, né, hipoplasia de esmalte dentário. Então, a gente tem N coisas que podem acontecer. Lembrando que o diagnóstico, ele, então, tem como padrão ouro, e até a gente estava discutindo hoje à tarde, dentro do spoiler que eu já estou dando, a gente estava discutindo hoje à tarde, num evento que a gente teve, né, numa reunião, sobre assistência a paciente com doença celíaca no SUS, o novo PCDT, né, o novo protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, lançado agora em junho, que coloca o nosso padrão ouro, que é a endoscopia com biópsia, como necessário para fechar diagnóstico tanto de adultos quanto de paciente pediátrico, que é algo que difere um pouco da diretriz do ESPGHAN, que é a de 2020, né, a Sociedade Europeia. Então, esse é um ponto que é um pouquinho diferente. Então, a gente tem essa necessidade de ver essa atrofia. Então, quando vem a atrofia, principalmente junto com os anticorpos, a gente fecha o diagnóstico, mas quando vem apenas o anticorpo, a gente tenta continuar investigando, e esse é um papel da equipe de gastroenterologia, equipe médica. A gente, como Nutri, vai dar continuidade a partir do momento que fecha o diagnóstico. E por que eu estou frisando isso aqui com vocês? Porque a gente não pode tirar o glúten, eu acredito que o pessoal já tenha frisado isso com vocês. Não se tira glúten, pelo amor de Jesus Cristo, não se tira glúten antes de fazer a endoscopia. Por quê? Se o que causa o mecanismo de autodestruição, apertar o botãozinho que faz o corpo se autodestruir, é a presença de glúten, se eu tiro o glúten, eu não consigo ver toda essa magia aqui reversa, né? A magia reversa é um poder ruim. O poder de autodestruição desse intestino. Eu volto a ter uma velocidade com o padrão normal. Então, como que eu vou visualizar que tem presença de anticorpo se eu não tenho consumo de glúten? Então, a gente está mascarando, possivelmente tornando um falso negativo para esse paciente. Então, esse é um ponto que a gente, como Nutri, precisa ter muito claro. A gente não pode fazer essa prescrição de dieta sem glúten antes de excluir um diagnóstico de doença celíaca, tá? Então, como o nosso grande tratamento para a doença celíaca seria tirar o que causa esse gatilho, a gente precisa tirar o glúten, porque é o único tratamento seguro e realmente comprovadamente eficaz para a doença celíaca. E aí a gente já tem um outro ponto que eu vou bater com vocês. Não existe intolerância a glúten, porque intolerância é um termo que a gente direciona para carboidrato, né? Então a gente está falando de um complexo proteico, e por isso a gente tem, no contexto da dieta sem glúten, as possibilidades de utilizar tanto para doença celíaca, sensibilidade a glúten não celíaca, e também para quem tem alergia a trigo, tá? Então é um ponto importante aqui também. Lembrando que a gente vai tirar por toda a vida. Então, aí que vem
os nossos BOs, né? Que é um pouquinho da fala da Esther que eu peguei, que é a ideia do limite tolerável dia. Então, quanto cada pessoa dá conta de consumir sem causar novos danos, quase que não sai, a vilosidade desse paciente e o que é permitido em alimento. Então, dentro do que a gente estava, que eu peguei um monte andando aí, mas vou aproveitar, discutindo, era a questão do quanto que é permitido em alimento, que é estabelecido lá pelo Códex Alimentar em 2008 e que a gente adotou internacionalmente, que seria de 20 partes por milhão permitida no alimento. Então, se eu pegar, sei lá, um copinho de água aqui, vendido embalado nesse copo, tem que ter até 20 ppm. Agora, se eu pegar uma garrafa de 2 litros, tem que ter até 20 ppm na garrafa de 2 litros. Então, eu estou falando do recipiente que está condicionado àquele alimento, né? Aquele produto alimentício. Agora, se eu estou falando de quantidade tolerável dia, cada mucosa, cada pessoa vai tolerar uma quantidade distinta. Então, aqui, pensando em legislação, a gente tem um problema. Eu posso sim determinar o quanto vai ter no alimento, mas eu não consigo dizer para vocês o quanto cada pessoa pode comer, porque a gente tem variação interindivíduo. Então, assim, o que a gente tem de literatura, eu estou tentando lembrar, acho que é de 2012, a última sistemática sobre isso, mas a gente vai ter uma variação entre 34 e 56, se não me engano, ppm tolerável dia, sem gerar dano para a mucosa. Agora, gente, a gente tem um problema que eu já estou colocando para a gente entender onde a gente entra aqui na necessidade de política pública. Para eu seguir isso aqui, eu tenho que ter fiscalização de quantos ppm eu tenho em alimento. E a verdade é que no Brasil a gente não tem isso. A gente tem a lei de 2003 que coloca contém ou não contém glúten, que é arbitrária, é qualitativa essa rotulagem, então a gente coloca contém ou não contém, mas sem exigir que a indústria faça um laudo que quantifique mesmo quanto tem de glúten. Então, assim, quando eu tiro o glúten, eu tenho melhora de qualidade de vida, eu tenho melhora de prognóstico, eu tenho remissão de sintoma. Mas e se essa pessoa estiver consumindo alimento rotulado como sem glúten, que, na verdade, se fosse quantificado, estaria ultrapassando 20 ppm? E se essa pessoa estiver deixando de consumir uma série de alimentos que está rotulada como contém glúten e tendo pior qualidade de vida, sendo menos inserida em vários locais, tendo menos opções de refeição, sendo que ela poderia comer, porque se fizesse um teste, teria menos de 20 ppm. Então, aqui vocês estão começando a entender o limbo que é a gente entender como a gente pode melhorar a qualidade de vida por meio de política pública, porque eu tenho que entender esses conceitos. Aqui está o trabalho que eu comecei a desenvolver lá em 2018, que é a revisão sistemática sobre contaminação por glúten em serviços de alimentação e indústria, em que a gente encontrou que 95,83% dos estudos presentes na sistemática deram resultados positivos para a contaminação acima de 20 ppm. Então, a gente tem um ponto importante. Quando a gente analisa, a gente tem coisas que estavam rotuladas como sem glúten, tendo glúten. E se a gente for olhar dentro de alimentos industrializados e refeições produzidas, a gente teve 13,2% dos industrializados rotulados erroneamente, como não contém, porque 13,2% tinha, e nas refeições a gente tinha 41,5%. Então, olha só que loucura que eu vou falar agora. Diferentemente do que a gente dizia antes, que vamos preferir o alimento minimamente processado, vamos pegar ali um self-service que é melhor do que eu pegar o industrializado. Gente, o celíaco, então, a melhor coisa para ele seria olhar para o alimento industrializado, se ele está em dúvida se aquilo que não é industrializado é seguro. É isso aqui que a gente está sugerindo, que o rótulo é mais confiável do que eu confiar que a pessoa preparou corretamente em um local que não é designado para a produção de alimentos sem glúten. Então, é meio contraintuitivo se a gente for pensar do ponto de vista nutricional, né? Eu acho que muita gente deve estar assim, meu Deus, a Ana está falando para a gente comer só ultraprocessado. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que em uma situação de insegurança, uma situação de gerenciamento de risco, é melhor a gente priorizar um rótulo que alguém parou, pensou, processou, caramba,
eu tenho como me proteger legalmente. Lembrem disso, para onde a corda estoura, tá? Eu tenho como me proteger legalmente se eu estou dizendo que não contém glúten? Porque a indústria tende a rotular como contém glúten aquilo que ela não tem certeza que não tem. Então, a gente, na verdade, está discutindo o que seria mais seguro. E o mais seguro é aquilo que está embalado, ok? Quanto mais mãos passam num alimento, maior o risco quando a gente vai comer. Então, a gente precisa pensar nas estratégias para a gente minimizar as dificuldades para ter uma refeição sem glúten. Porque eu tenho que pensar que, beleza, para eu comer sem glúten, o que eu posso fazer? Nossa, eu posso preparar as minhas refeições sem glúten, porque eu preparando eu sei que está seguro, ou comprando em um local que realmente é seguro, eu vou andar com esse elemento comigo para um evento social, consigo ter alguma coisa na bolsa, seja umas castanhas, uma fruta, posso identificar as minhas vasilhas, meus vasilhames ali, para não entrar em contato com alguma coisa que tem glúten. Então, por exemplo, em uma casa que a gente tem pessoas que comem coisas com glúten e a pessoa com doença celíaca. Talvez ela ter os potes dela seja um ponto, né? A gente separar esses vasilhames, separar parte da casa, separar algo na cozinha, em um restaurante, uma área de produção, que a gente vai separar um forno com glúten, um forno sem glúten, o que é viável também. Então, a gente tem que pensar em estratégias e na viabilidade de execução também. Então, quando a gente começa a pensar nesse tanto de estratégia, a gente tem um ponto chave, que é, ok, eu posso até pensar uma coisa que é execuível, né? Que eu posso executar, mas quando a gente vai colocando esse tanto de entrave para fazer uma refeição, eu vou alienando essa pessoa, eu vou deixando essa pessoa de lado, ela é a pessoa que come diferente, ela é a pessoa que sente vergonha de dizer que não pode comer. A gente estava conversando hoje, assim, eu estava com a deputada e ela estava falando que todo o movimento de começar a desenvolver algumas coisas que a gente está fazendo veio quando ela conheceu uma nutricionista celíaca e elas foram almoçar, ela já estava contando um pouco dos entraves dela com a alimentação, e ela falou, não, beleza, aí foram para o restaurante que não era exclusivamente sem glúten, aí a deputada escolhendo o que ela queria e tal. Aí ela falou, e você, o que você vai comer? Aí ela falou assim, não, vou tomar só um suco. Ai, peraí, como é que você vai tomar só um suco? Ela falou assim, não, é porque, assim, prefiro tomar só um suco. Eu falei, não, gente, tá no horário de almoço, por que você não vai comer? Eu falei assim, não, é porque, e ela super sem graça, é porque eu não posso comer aqui. Não é um local que é seguro para mim. Então, ela falou, mas você come só o arroz, a salada e tal. Ela falou assim, não é assim. E aí ela foi explicar a contaminação cruzada. Então, existe uma dificuldade das pessoas serem compreendidas, existe uma frustração de você não poder comer o que os outros comem ou de não achar algo que você possa. Quando a gente pensa na legislação em si, ela vem justamente para a gente tentar regulamentar esse acesso ao alimento, tanto o acesso físico quanto econômico, porque a gente sabe que produtos sem glúten industrializados, eles tendem a ser mais caros. A gente tem pesquisas chegando até mais de 1000% mais caros do que um alimento tradicional. Então, no Marrocos, eu estava trabalhando com um pesquisador do Marrocos, ele falou, Ana, a gente fechou os dados aqui, deu 1012% mais caro um alimento sem glúten, porque no Marrocos não existe legislação específica para o país de produtos sem glúten. Então, tem que vir de fora do país. Então, a gente tem as dimensões da própria Lausanne, que ela vai trazer para a gente, né, a nossa Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, do acesso físico e econômico, mas também da qualidade. Então, eu tenho que pensar que para eu atingir qualidade sensorial de um produto sem glúten, eu tenho que adaptar teor de açúcares, teor de gordura para trazer a crocância, para trazer ali uma elasticidade para o polvilho que não vai ficar tão elástico ao ponto de ser um pão de queijo. O que a gente vai fazer? E a gente tem que lembrar da dimensão cultural e social. E aqui, gente, vou até abrir um ponto. A gente tem uma disponibilidade limitada de alimentos tradicionais sem glúten, mas a gente também tem entraves em ritos religiosos, quando a gente fala também de dieta sem glúten. Então, estou com uma aluna produzindo agora o artigo dela do TCC
é sobre os ritos religiosos e a doença celíaca. Então, a gente levantou as 20 religiões que têm maior número de praticantes, a gente foi olhando rito por rito. Então, a gente tem alguns ritos em candomblé que usam farinha de trigo, a gente tem no catolicismo, a gente vai ter a hóstia, que muitas vezes tem o entrave de, ok, dá para comungar com o vinho, mas se ali o diácono ou o padre pega a hóstia e mergulha no vinho, o vinho já está agora contaminado de forma cruzada. Como que isso é visto? A exclusão da prática da própria fé. Então, a gente está trabalhando essa dimensão também, tá? Então, quando a gente começa a tentar entender como que eu vou assistir o meu paciente, como eu vou fazer com que ele realmente tenha cuidado nutricional, mas também multidisciplinar, eu preciso pensar numa esfera maior. E a nossa esfera maior é a nossa política pública. Então, lá no meu mestrado, que a Fabi até comentou, a gente começou a movimentar aqui a questão de ver as políticas públicas internacionais. Como que no mundo é feita essa assistência para um paciente com doença celíaca? Então, a gente desenvolvemos um score que ele vai avaliar o nível de apoio, o nível de assistência que cada país fornece à população com doença celíaca, e a gente separou em 6 categorias. Então, a gente tem a categoria de regulamentação para alimentos industrializados, a categoria de regulamentação para alimentos que seria do tipo refeição, sem glúten, né? Então, os meals, aqueles foram preparados mesmo. Temos assistência de serviço de saúde especializado, subsídio alimentar ou incentivo financeiro, já explico melhor para vocês, e a certificação de alimentos sem glúten, também acompanhada aí do apoio de associação para a pessoa com doença celíaca. Então, a gente estabeleceu esse score, validamos o score e fomos pontuando de forma dicotômica cada um dos 192 países da OMS. Então, a gente teve nota 0 quando não tinha nenhuma legislação em todas as 6 categorias, e fomos pontuando esse score em baixo, moderado ou alto nível de assistência para pessoas com doença celíaca. Então, aqui fica o nosso color map, aqui tem o nome, mapa cloroplético, acho que é isso, fugiu aqui o nosso, esse nome é muito difícil, muito chique para mim, mapa cloroplético, acho que é isso. Então, a gente tem essa distribuição mundial do score. Então, as áreas que estão mais pigmentadas, como vocês podem ver aqui, principalmente nessa região da Europa, são os locais que atingiram o score máximo, tá? Então, onde está bem falhadinho, bem, assim, bem um tomzinho pastel, é porque não tem uma boa assistência. Então, do ponto de vista regulatório, tá, gente? Então, a gente tem... O Brasil não tá tão mal assim, se a gente for olhar, né? Que ele pontuou o score de 4, tá? Mas a grande questão é existir política pública e ela ser executada, existe uma coisa muito diferente da outra. Então, essa é uma parte 2 que estamos trabalhando agora, tá? Mas, quando a gente vai olhando, então, a política pública, a gente começa a se perguntar, será que onde tem mais política pública, realmente a qualidade de vida é melhor? Porque o que é qualidade de vida? Eu tenho qualidade de vida como a percepção do indivíduo em relação à sua posição na sua vida, seus objetivos, suas expectativas, padrões, preocupações. Então, é algo individual eu dizer se eu tenho uma boa qualidade de vida ou não. Agora, em relação à saúde, a qualidade de vida relacionada à saúde é uma questão do bem-estar em relação à sua saúde física e mental ao longo do tempo. Então, eu posso ter uma qualidade de vida relativamente boa, porque eu atendo meus objetivos, expectativas, padrões e preocupações de forma ok, mas a minha saúde física e mental está ruim. Então, minha qualidade de vida relacionada à saúde não estaria tão boa. Então, dentro disso, a gente começou a pensar o seguinte: se ao longo das últimas décadas a gente teve avanço na preocupação de qualidade de vida, a gente foi entendendo mais as repercussões da dieta sem glúten, entendendo as complicações do tratamento dietético e o impacto econômico também, tanto domiciliar quanto para o sistema de saúde público e privado, em relação à doença celíaca e à dieta, como que a gente vai fazer para entender
qual a melhor forma de eu avaliar a qualidade de vida de pessoas com doença celíaca, então, já que eu tenho esses critérios, né, esses tipos de qualidade de vida diferentes. Então, fizemos um outro trabalho aqui já no meu doutorado, olhando as ferramentas em si para avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde, porque agora a gente quer entender, assim, em relação à percepção do indivíduo da sua saúde física e mental. Então, a gente avaliou, existem aqui, deixa eu fazer a conta, 1, 2, 3, 4, 7 questionários, né, específicos para qualidade de vida, que esse é o ponto importante, e qualidade de vida de pessoas com doença celíaca. Por quê? Se eu avalio a qualidade de vida de uma pessoa com doença celíaca sem levar em consideração que a sua dieta dita o estilo de vida, a sua dieta dita os locais que ele frequenta, dita quais ritos religiosos ele pode praticar, ele pode exercer, como ele exerce a sua própria existência, vamos dizer assim, eu estou negligenciando que é a doença celíaca e os entraves dela. Então, a gente levantou esses questionários e percebemos que os 2 questionários mais utilizados são esses de baixo com a setinha. Então, o CDQAL e o CDQ. Então, eles não só têm mais número quantitativo, quanto eles foram mais utilizados ao longo do tempo. Então, a gente começou a olhar o que tinha em sintoma associado em cada questionário e vendo também o que ele estava correlacionado, de acordo com os seus domínios. E aí a gente entendeu que o CDQ é mais interessante para a doença celíaca ativa, porque ele tem uma ênfase muito importante em sintoma físico e mental desse paciente. Agora, se eu quero entender ao longo do tempo as repercussões emocionais da dieta em si, e não agora da doença celíaca ativa, aquela que está trazendo uma diarreia, uma constipação, uma fadiga, eu já tratei isso aqui. Eu estou focada no dia a dia da dieta sem glúten. Então, eu vou utilizar o CDQOL, que foi o que a gente pegou de base para fazer um multicêntrico internacional. Então, esse trabalho, eu brinco que é, assim, trabalho da minha vida. Se eu vou fazer outro, igual esse aqui, porque foi muito legal mesmo participar disso aqui, que é a gente entender os entraves que existem para fazer as políticas públicas para a doença celíaca e como que a gente transforma esses entraves em uma força. Então, a gente transformar a política pública para trazer melhor visibilidade para essa população e conseguir, a partir daqui, melhorar a sua qualidade de vida. Então, a gente uniu aqui vários pesquisadores de países distintos, de várias faculdades, universidades diferentes e hospitais também. E a gente fez esse trabalho partindo de uma coleta e padronização de dados, em que a gente fez uma revisão sistemática de literatura para identificar os países que usavam esse questionário. Depois a gente fez extração das médias e desvio padrão. Depois a gente foi adicionando ali também nível socioeconômico de cada população. Colocamos o score fazendo uma busca, associando agora não o score do ano que eu estou avaliando hoje, né? Não 2025, mas na época que foi aferida a qualidade de vida desse paciente por aquele país, qual que era a quantidade de política pública e o que essa política englobava. E eu tenho países, então, na amostra que eu tenho mais de 1 ano de avaliação. Então, eu consegui ver melhoria em qualidade de vida. Talvez, mas melhorou a política pública? Será que isso explica? Existe uma correlação entre o avanço da política pública e, efetivamente, um avanço de qualidade de vida relacionado à saúde? Então, foi isso que a gente buscou responder. Então, a gente tem aqui os scores do questionário de qualidade de vida e também de política pública, e a gente tem uma heterogeneidade importante entre todos os países. Então, a gente tem países como a Argentina, pontuando 124, tá, gente? Quanto maior o número aqui, melhor, tá? Esse que é um ponto importante para gente. Então, o valor máximo era 196, tá? Então, a gente tem países pontuando 124, 103 em Portugal, por exemplo, mas a gente tem países como a França, que em 2 momentos a gente viu esse número crescendo, de 138 em 2014, 2022 subiu para 150. Então, o que aconteceu na França? O que acontece em cada um desses países? Então, a gente foi tentando entender.
Se eu olhar, por exemplo, que lá em 2007, primeiro trabalho conduzido na Alemanha, a média aqui era de 151 pontos de qualidade de vida relacionada à saúde, mas o score de política pública era só 3. Gente, isso quer dizer que mesmo lá em 2007, essas 3 provavelmente, por que eu estou dizendo provavelmente? Porque eu não fiz essa análise, então não posso dizer que existe uma correlação direta, mas provavelmente eram melhor executadas do que outras regiões com maior número de legislações. Então, a gente tem, por exemplo, aqui a Itália. Itália foi aferida em 2011 e 2013. Tivemos o avanço de 1 ponto aqui do score de política pública e também isso se traduziu aqui com o maior número de qualidade de vida. A gente começou a observar isso aqui. Então, a gente tem os 3 países com pior pontuação, que foram Irã, Marrocos e Portugal. Lembrando um destaque importante, Marrocos e Portugal, dados coletados durante a pandemia de Covid-19, tá? Esse dado é importante. Bom, aí a gente começou a olhar, né, correlacionando mesmo score e categoria, para a gente ver se tem associação de política pública com qualidade de vida relacionada à saúde, que a grande questão era essa aqui, né? E a gente entendeu que sim, a gente tem sim correlação entre as duas coisas. Sabe aquilo que parece óbvio, mas a gente precisa provar? É isso aqui, porque parece uma coisa... Gente, como assim a gente está questionando se ter mais política pública ajuda a qualidade de vida? Mas realmente ajuda, tá? A Júlia levantou a mão, não foi isso? Alguém levantou a mão? Ah, tá. Desculpa aí, Júlia. Tudo certo. Então, olha só. A gente viu que estava realmente com valores mais altos, exceto nessa categoria aqui, que é regulamentação em relação a alimentos preparados, a refeições. E a grande questão é, por que ter uma regulamentação, uma política pública, falando como deveriam ser preparadas as refeições, não está dando uma melhoria de qualidade de vida? A gente teve, na verdade, associação com menores valores do domínio de social e gastrointestinal. O ponto é, provavelmente, não está sendo efetivamente implementada, fiscalizada, ou as regulamentações que existem não conseguiram ser sensíveis o suficiente para os entraves que a gente tem quando a gente fala de doença celíaca. Então, a gente precisa revisar essas regulamentações. Gente, eu tô indo rápido, vocês estão bem? Ninguém levantou a mão, achei que a Júlia ia conversar comigo, me abandonou. Então, olha só. Ana, tem uma pergunta no chat que foi um pouquinho mais no início ali, mas a Jaqueline Araújo perguntou, seria o caso de pessoas que dizem, faço a dieta toda certa, mas não consigo melhorar a saúde das velocidades, por causa dessa quantidade no alimento, que eu acho que era dos limites lá, né? Eu acho que era. Então, pode ser. Por que eu digo que pode ser? Porque, na verdade, a gente tem algumas questões. A gente tem a questão da contaminação cruzada no dia a dia mesmo. Então, a gente tem que pensar se essa pessoa está realmente se blindando dos riscos no dia a dia, ou se o problema está na rotulagem. Vou agora dar um parecer aí do ponto de vista clínico, do ponto de vista de atendimento. A maioria das pessoas está se expondo equivocadamente, sem perceber, a algum tipo de glúten. Mas a gente tem, sim, pacientes com doença celíaca refratária. O que é refratária? Aquela que não responde ao tratamento, então seria, no caso, a dieta sem glúten, e que pode estar vindo daqui. Tá? Então, isso é um ponto que é levantado. E aí, aproveitando o gancho que você estava comentando, a minha opinião pessoal eu acho que não faz sentido a gente discutir um limite de legislação para alimento menor enquanto a gente não quantificar o que a gente tem hoje. Porque a gente vai diminuir sem exigir que tenha um laudo. Então, meu ponto antes a gente precisa quantificar quanto tem, naquilo que já está sendo rotulado como não contém, porque não segue 20 ppm, entendeu?
Ana, a gente, inclusive, né, antes de tu entrar, a gente estava nessa discussão, e a gente tem alguns estudos aqui do Brasil até que falam sobre o limite, né? Tem um de 2021, se eu não me engano, ou 20, não vou lembrar exatamente agora, do Rio de Janeiro. Eles pegaram vários produtos industrializados, no geral, não só produtos sem glúten, né? Formulados, né? Mas, sei lá, arroz, feijão, enfim, também. E eles conseguiram ver que quase 90% da indústria consegue atingir os menos de 5 ppm. Perfeito. E isso foi uma das coisas que a gente, inclusive, comentou para a Anvisa, né? Que a indústria já está conseguindo, né, atingir. Então, por que a gente vai botar um limite de 20 se a indústria consegue atingir, né? E em 2010, teve um trabalho que foi feito muito parecido, a gente nem tinha legislação ainda para alergênicos, né? Então, lá já quase também 85% mais ou menos já atingia menos de 5 ppm. Né? E hoje a gente tem testes, né, mais disponíveis, né? A gente tem testes melhores que detectam melhor, né? Enfim, então é uma possibilidade muito muito grande, né, da gente conseguir isso, né? Então até por isso que a gente fez esse questionamento para a Anvisa, né? E aí agora eles estão, né? Entrou nessa análise de impacto regulatório, possivelmente vai entrar na agenda regulatória, né? Para a gente discutir isso separado, né, dos alergênicos, porque a ideia deles era que isso estivesse junto com os alergênicos, né? E aí vai ser separado. Para me fazer mais claro, não sei se fui clara, não é que eu sou contra diminuir o valor, não é isso. Não é que eu sou contra botar 10, por exemplo. O que eu sou contra é colocar 10, mas não discutir a obrigatoriedade da pessoa quantificar. Ah, sim, não, isso são coisas que a gente tem demonstrado para a Anvisa que tem maneiras do produtor, né, do fabricante, da indústria, se certificar que aquele produto vai ter menos de 10, menos de 5, menos de 20, enfim, o número que acharem ali, quem é que vai ser. Não, isso sim, né, não vai ser uma coisa solta, né, pelo que eu entendi. Porque assim, eu digo assim, o pessoal já age como se a gente está quantificando 20, a gente não está quantificando 20. Então, mais do que discutir o ppm, a gente tem que discutir a necessidade de fazer um laudo. Aí, no laudo, a gente define quanto tem que ser. Mas, independentemente do valor que for decidido, precisa ter teste. Esse é o meu ponto. Acho que ficou mais claro, né? Não sei. A gente ainda não sabe bem como é que vai ser, né, como é que vai vir essa legislação, né, enfim, porque agora está na discussão essa, né, entrou agora na consulta pública para ver se entra na agenda regulatória de 2026 e 2027, aí vai ter esse impacto, né, do regulatório, enfim, como a Esther tinha comentado, acho que foi um pouquinho antes de entrar também, que vai ter esse impacto, e se a indústria começar a argumentar e a Anvisa entender que o argumento da indústria é legal, talvez o 20 ppm apareça aí de novo, né? Mas eu acho que não vai aparecer assim, não. Eu acho, assim, pela conversa que a gente teve com eles, que talvez a gente não o 20 talvez não seja um número, assim, né, que vai ser falado. Talvez seja um 10, enfim, alguma coisa do tipo, mas vamos ver, né, o que vai acontecer agora nas cenas dos próximos capítulos. A Amanda levantou a mão aqui, vou deixar ela falar. Tá fechada a mão. Pronto, perdão. Boa noite, gente. Eu, como sempre, né, Fabi? Mas, bom, eu vou começar só dos comentários e dúvidas do início para cá, tá? Logo no início, você fala cita um pouco, né, sobre a questão do bullying, a questão da exclusão, da parte de socialização e até de afeto, né, que envolve essa questão da restrição, e aí principalmente falando sobre o glúten. E aí eu só queria pontuar que passa muito também por momentos de cansaço de nossa parte, né? Como pessoas, né, com essa restrição, tem momentos que a gente está disposto a explicar, conversar, dar aula, a gente é, assim, campeão das ciências biológicas. Agora tem momentos que, assim, a gente não quer render, né, a gente não está com saúde mental naquele momento ali, e às vezes as pessoas falam, né, fazem comentários, às vezes não é nem de maldade, às vezes
e isso realmente nos desgasta muito. Eu fiz o desafio do glúten recentemente, foi muito tempo, assim, foi muito tempo. Eu, inclusive, acho que seria mais interessante que eu continuasse fazendo ainda, mas eu não dei conta. E aí, antes, né, quando eu soube que eu ia fazer e tal, eu reuni algumas pessoas mais próximas, cada núcleo, né, e expliquei, dei uma aula para as pessoas, falei, perguntei se tinha alguma dúvida. Depois, ao longo do desafio, continuei falando, explicando. As pessoas não entendem. E aí, esse é o meu outro ponto, que passa muito pelo desgaste nosso, mas passa por uma falta de entendimento das pessoas. Seja por dificuldade mesmo de entender, ou seja porque elas não prestam muita atenção quando a gente fala, elas dão mais atenção quando vem um profissional. Por exemplo, caso de Ferreira Espiritual, né? Eu sou nutricionista, mas para a família, para pessoas próximas, não adianta eu explicar. Não. As pessoas não entendem. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa super próxima, e falei, porque para o glúten não tem cura. A questão do glúten não tem cura. E aí ela falou assim, nossa, mesmo com aquele tratamento que você fez? E assim, ela foi uma das pessoas que eu fiz quase uma apresentação para ela, sabe? Então, assim, se é por uma questão de interesse, se é por uma questão de credibilidade que a pessoa não dá, ou se é por uma questão realmente de não entender, né? A gente tem essa dificuldade de que as pessoas realmente compreendam o que é. E aí, isso vai ser um trabalho de formiguinha mesmo, que a gente vai estar ali, né, tanto a gente, quanto comunidade, quanto área da saúde, enfim, outras pessoas que tenham essa condição, para que a gente chegue no maior lugar possível de esclarecimento dessas pessoas, né, porque eu brinco muito quando eu vou, né, conversar com algum paciente, tá, eu falo, olha, com diabético, ninguém faz isso. Com a pessoa com diabetes, ninguém fica, você não pode, né, refrigerante, poxa vida, você não pode doce, né? Então, assim, já há uma clareza a esse respeito, as pessoas respeitam isso. E é para esse lugar que a gente precisa caminhar, né? Sim. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Não, eu concordo completamente, assim, eu entendo o que você está falando em relação à família, assim, gente, meu pai, até hoje, eu tenho quase 14 anos de diagnóstico. Meu pai fala assim, ai, filha, isso aqui você pode, é vegano. Então, assim, eu entendo tudo que você tá falando. Eu tava, pai, fiz reunião com o ministro, não sei o que, ai, que bom, né? Vai ter coisa vegana no avião. Tipo, sabe? Tipo, não vai o negócio. Então, eu entendo. O que eu acho que é um ponto também, e aí eu vou até ampliar aqui para olhar pro rostinho de vocês, peraí. Depois eu volto. Eu acho que é um ponto, assim, aí eu vou falar duas coisas. Uma como paciente, como Ana celíaca, e depois eu vou falar como Ana profissional de saúde, enfim. Como celíaca, eu entendo a angústia e a necessidade de que as coisas, tipo, vontade de pegar a pessoa pelo ombro, sacudir e falar assim, pelo amor de Deus, essa é a minha vontade. Porque tem uma hora que você fala, se desgasta, são anos explicando, e tem a hora que você desiste. E esse desistir pode ser um desistir de explicar, pode ser desistir de, sei lá, de viajar, porque me dar muito trabalho, pode ser um desistir de fazer festa de aniversário, porque toda vez que eu faço festa de aniversário e eu faço, sei lá, com bolo sem glúten, as pessoas falam, nossa, esse bolo tá diferente. Às vezes nem tá, mas a pessoa tá falando só porque sabe que é diferente, porque é seu. Então, a gente tem um risco de desistir porque cansa. E isso é para qualquer coisa na vida, né? Eu acho que a gente desiste das coisas porque cansam e porque às vezes é muito difícil mesmo. Mas eu acho que aí, sim, eu vou dizer agora como Ana profissional de saúde, Ana pesquisadora, enfim. Eu acho que a gente precisa entender que para dar certo para o diabético levou muito tempo. Para dizer que não comia açúcar e que era exagero, sei lá, e eu tô falando de diabetes tipo 1 mesmo, assim, de ter que aplicar insulina e tudo. Para dizer para o diabético tipo 2, até hoje ainda é um pouco difícil de falar assim, mas você comer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, vai dar ruim. Não, mas eu vou tomar remédio, tô curada. A senhora tem diabetes? Não, toma remédio. Glifage, tipo isso, entendeu? Então, assim, melhorou muito, muito em relação a diabético, a hipertenso, enfim.
mas tem que melhorar ainda. Aí, quando a gente traz pra gente doença celíaca, intolerância à lactose, vamos para uma coisa mais simples? Intolerância à lactose. Ainda é difícil para as pessoas entenderem, e aí eu vou jogar no intolerante à lactose, porque não existe ninguém mais ousado no mundo do que um intolerante à lactose. Por quê? Você sabe que você não pode, você vai lá e come, porque você fala assim, eu vou só, desculpa o termo, gente, mas vou falar porque eu sou assim mesmo. Só vou cagar mais hoje. E não é só isso, é toda uma repercussão de você fazer muitas vezes isso, a fermentação intestinal maior, é entender que passar mal hoje não é porque eu tive uma semana difícil e eu mereço, então, comer aquilo e passar um pouco mal, tá tudo bem. Eu acho que vira, eu não sei se tá fazendo sentido o que eu quero dizer, mas assim, eu acho que vira um outro ponto de eu mereço, nossa, eu tive uma semana difícil, eu mereço me sentir bem. Não é eu mereço comer uma coisa que me traz só afeto emocional. Eu mereço me sentir bem sempre e ter uma semana melhor. Então, o que eu quero dizer é difícil, vai continuar sendo difícil, mesmo se a gente avançar bem como um diabético avançou. Porque a questão é que isso, a gente tem que se deparar com isso toda vez que a gente vai comer. Não é uma coisa, assim, uma vez por mês. Então, o que eu digo para mim mesma quando eu me irrito, porque eu também me irrito, eu também choro em praça de alimentação de shopping se eu tô com fome, não acho nada. Eu choro. Não sei vocês se já superaram isso aí, mas eu choro. Então, eu falo, cara, eu preciso ter paciência. Eu preciso entender que as coisas estão melhorando. Aí eu volto lá quando eu tive o meu diagnóstico, que, tipo assim, não tinha opção de eu achar, nem que fosse numa farmácia, que hoje em dia, pelo menos aqui em Brasília, a gente tem muito mais opção até em farmácia, de, tipo, uma barrinha de cereal que seja, né, uma coisa, e você ia passar fome até você chegar em casa. Então, assim, eu não estou dizendo para minimizar o sentimento, não é isso. Mas a gente entender que essa inquietação e a gente está aqui hoje conversando é porque a gente está fazendo algo com a inquietação. E que daqui a pouco a gente vai estar igual os diabéticos, tipo, poxa, precisa melhorar. Travou para todo mundo também? Sim. Agora ela voltou. Não sei até onde vocês ouviram, gente. Falando do diabético. Para o diabético. Que acho que a gente vai chegar num ponto que a gente vai ter um raciocínio igual do diabético, tipo, não, mas para quem é celíaco hoje já é mais claro, já é mais fácil. Eu espero que a gente chegue ali, entendeu? Porque é sinal de que a gente superou essa barreira da gente parecer que ninguém sabe o que é. Que eu acho que pior é isso, que é o que você falou muito bem, é a falta de informação e também a dificuldade de entender que é um ponto importante, porque as pessoas escutam a gente, é tipo aquilo, entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque não acha que é relevante. Então, eu acho que o nosso ponto é ajustar a comunicação para passar seriedade e relevância. E talvez não seja a gente fazendo isso dentro de casa, é realmente a gente fazendo fora. Sim. Até o ponto de que todo mundo faça fora e que reverbere dentro de casa, entendeu? Só complementando o que você disse, eu sinto o mesmo, assim, e eu percebo, por exemplo, sempre que eu atendo só pessoas com restrição a glúten ou alguma outra restrição alimentar, e aí sempre que é uma pessoa com restrição a glúten, eu falo, olha, vamos fazer uma chamada, coloca a sua família, marido, quem estiver próximo, quem quiser participar, a reunião é para você, então você coloca quem você quiser, ou eu gravo o vídeo, deixo com a pessoa. E aí, como profissional, realmente, as pessoas dão muito mais credibilidade. Assim, e isso que a gente está conversando aqui, eu falo sempre com os pacientes, sempre com os meus colegas, como é importante a gente abrir esse debate mesmo, de abrir o coração, de deixar o profissional da saúde falar o que tem a restrição, o que não tem, porque são visões diferentes, e isso é muito importante. Deixar o paciente, né, que não é da área da saúde, também falar, porque a gente encontra um lugar comum, né? A gente encontra pessoas que se importam com a situação e que são quem vai replicar isso, né? Que vai fazer. E a gente entende as dificuldades que a pessoa acha que tem para inserir.
porque às vezes nem é uma dificuldade, é só uma falta de informação de algo que poderia ser ajustado. Isso, às vezes é falta de noção mesmo, né? O que eu vou comer, então? Porque eu ouço muito isso, mas o que eu vou comer? Todas as outras coisas. Bom, só esse é um ponto. O outro é bem próximo disso também, quando você estava falando sobre o processado, ultraprocessado, acabarem sendo mais seguros do que o alimento in natura ou minimamente processado, né? In natura não, pera, volta. Não, eu ia falar que é o minimamente processado em ambientes, né, que não sejam seguros. Perfeito. No restaurante, na casa de alguém, né? Foi. Na casa de onde é compartilhado, né? Às vezes a pessoa mora lá, mas mora com quem não tem essa restrição. E aí é uma coisa que eu sempre falo com as pessoas também, porque é onde a gente tem o respaldo, né? Olha, se você precisar buscar a empresa para ter uma ajuda, para ter um suporte, aonde você vai conseguir é na que está na embalagem. Aqui está lá na porta, na rua do lado da sua casa, não vai ter, não. Exato. Não vai ter. E isso entra a importância que você e a Fabi estavam falando agora há pouco, sobre a medida, né, que é tolerável, que é permitida nos alimentos, nas bebidas, enfim. Porque cada pessoa realmente tem uma resposta, né? A gente vê claramente pessoas que consomem alimentos sem glúten, né? Que tem ali bebidas, por exemplo, até 20 ppm, e tem gente que tem reação e tem gente que não tem. Então, aí vem a força do que você levantou, né? Que precisa ser dosado, e essa dosagem precisa ser clara para todo mundo, né? É sobre isso. Concordo. E só mais uma coisa, que você falou, a gente está falando óbvio e tudo, mas é muito necessário esse investigar o óbvio. Eu sei que você sabe, mas é importante a gente frisar. Não, tem que frisar mesmo, concordo. E eu falo que no lugar de público, né? Porque a própria investigação, por exemplo, dos ppm, começou assim, quanto que dá? A própria investigação da higiene em relação ao glúten, né? Não tem glúten, mas começou não ter glúten com um ambiente contaminado, né? Em contato com contaminado, né? Mas em contato com o glúten, ali que foi manipulado. Então, como a gente sabe que o glúten, ele fixa no ambiente, ele é elástico, ele fica no ambiente se ele tiver úmido, como a gente descobriu que precisa da tríplice lavagem, se for o caso, né? Ou de trocar o utensílio? Primeiro, a gente foi investigar e foi fazer pesquisa a esse respeito. Até porque, como que a gente vai falar que precisa trocar o copo, precisa ter separado, se a gente não tem dado para falar isso? Perfeito. Né? E aí, a pesquisa que você traz, ela traz justamente isso, né? Olha, as políticas públicas, elas têm correlação com a melhora de qualidade de vida. A gente só pode falar isso porque houve uma pesquisa, porque senão fonte, vozes da minha cabeça. Eu brinco que agora são vozes da minha cabeça, mas está publicado, então é menos pior. Muito bom! Muito bom. Obrigada, só isso tudo. Imagina! A gente tem também a Juliane, que levantou a mão, e depois a Jaqueline. Perfeito. Pode falar, Juliane. Obrigada, Fábio. Doutora Ana, boa noite. Boa noite. É assim, ó, eu tenho já a doença celíaca, esse mês está fazendo 20 anos que eu convivo com essa realidade, né? Eu tinha 20 anos, hoje eu estou com 40 anos de idade, né? Desse tempo, dei uma escapada, porque ninguém é de ferro, assim, né? A gente sabe que é uma doença autoimune. Eu queria te fazer duas perguntas sobre esse assunto. No Brasil, assim, tu acha que deveria ter uma lei mais, assim, vamos dizer, uma referência, assim, para outros países, como, por exemplo, tem nos Estados Unidos, na Europa, né, que fazem muito evento sobre a doença celíaca, né, tem leis assim, né, tendo, tipo, um benefício para a gente, né, para receber do governo, né,
Porque eu te vi tu falando naquela audiência pública, né, que teve aí em Brasília, né? Eu não vi tudo ainda, eu quero ver com calma, mas pouco que você falou ali eu achei muito bem colocado, né? E a segunda pergunta, falta mais assim, eu vejo que as restrições alimentares, né, eu não falo só da doença celíaca em si, eu falo do modo de todas, né, era para ser reconhecida do padrão, né, até falei isso para minha mãe, porque não é possível, ainda no século XXI, ainda nós temos ainda tradições ainda muito dominante isso, o meu ponto de vista, né, porque não é legal isso, né. Eu vejo uma falta de respeito, porque é uma diversidade Uhum, alimentar, devia ter não exclusão, mas sim uma inclusão. E uma uhum, observação, doutora, eu peguei seu Instagram uma hora, eu queria falar melhor contigo, né, porque eu estou fazendo live sobre a doença celíaca, né. Aí eu uhum. também queria convidar a doutora para nós falar sobre isso, né. Era isso, doutora. Obrigada. Perfeito. Não, pode falar comigo no Instagram que a gente ajusta assim, não tem problema não, a gente vê uma data, senão eu vou responder de trás para frente. Que a Não, gente tudo vê bem. sim, sem nenhum problema. Em relação à inclusão, é justamente esse ponto, né? Quando a gente tem algo que precisa de atenção e que é diferente, na verdade, a gente tem que acolher. Não é assim que a gente fala para todas as coisas? A gente Exato. tem que entender que as pessoas comem diferente, seja por um motivo de saúde, seja por um motivo religioso, por exemplo. Então, a gente precisa entender cada pessoa e respeitar. Então, esse é um ponto que a gente vem trabalhando muito, né? Eu vou dar um spoiler aí no final do que está por vir, mas a gente tem feito alguns avanços para pelo menos conseguir trazer mais visibilidade para propiciar essa inclusão. Então, a gente tem batido muito na tecla do quanto é difícil você se sentir pertencente a um ambiente se você é a pessoa que come diferente. Isso já estava em pauta antes e a gente colocou basicamente um holofote quando veio a questão. Agora eu não vou lembrar o estado, gente, vocês me ajudam aí que vocês vão lembrar. Daquela mãe que a criança levava o bolo para a escola e aí eu falo que o alecrim dourado do outro menino queria o bolo dela, e aí a escola foi lá e fez o quê? Ah, não, mãe, não leva mais o bolo sem glúten da sua filha, Não, eu fiquei porque sabendo. o povo está passando vontade. Ao invés de explicar e fazer uma educação, porque é uma escola, Paraná, né? De explicar, ainda mais no sul, que a gente ainda tem um número maior de diagnóstico do que em outras regiões, né? Ao invés de fazer isso, não, bota a mulher, coitada da mãe, sentada para ouvir um sermão de como ela tá errada. Gente, pelo amor de Deus. Então, quando a gente fez a audiência, foi um ponto que a gente abordou também. A audiência, para quem não pôde acompanhar, foi uma audiência em união, tanto foi a Comissão de Saúde ali na Câmara dos Deputados, e a gente estava unindo tanto uma esfera do Ministério da Educação quanto do Ministério da Saúde. Então, a gente fez essa pauta em comum, para que a gente conseguisse falar sobre inclusão de pessoas com doença celíaca no espaço, tanto de saúde quanto em educação. E aí, um dos pontos que surgiu, que foi bem nesse timing aí, porque foi em maio, foi a questão desse caso do Paraná. Então, a Carol, nutricionista, abordou essa temática também. Eu trouxe mais essa parte das legislações, até coloquei, você me perguntou da legislação, eu trouxe justamente algumas legislações que a gente tem implementadas aqui próximo da gente, né? Que a gente sempre fala muito assim, porque na Europa, não sei o quê. Então vamos para os vizinhos, vamos para a Argentina, vamos olhar Chile, vamos olhar quem está do lado, o que eles estão fazendo, né? Então, trouxe esses dados para vocês, mas eu concordo com todas as letras de que a gente precisa falar sobre auxílio financeiro e também precisamos falar de cesta básica. Então,
Cesta básica é um ponto que já foi colocado na audiência, mas hoje enfatizei também com alguns deputados sobre a necessidade da gente discutir cesta básica para pessoas com doença celíaca que vivem em situação de insegurança, não só alimentar, mas também econômica como um todo. Né? Então, a gente falar assim, aproveitar a ideia da nova cesta básica com alimentos que são mais in natura, minimamente processado, traz ali a pauta também dos alimentos. Gente, como é que eu falei tanta coisa hoje que eu já esqueci. Como é que é, gente? Lembrei. A agricultura familiar, que já foi aprovado também um selo novo para alimentos de agricultura familiar. Então, a gente puxa, já coloca dentro dessa cesta básica, porque a gente vai fazendo o pequeno rodar, coloca isso para outras pessoas que são inviabilizadas e a gente sobe essa pauta também. Então, é um outro ponto que surgiu e eu concordo que a gente precisa trazer mais luz para essa temática também. A Jaqueline agora está com a mão levantada. Ei, doutora Ana Luísa, boa noite. Boa noite. Meu nome é Jaqueline e eu participei do Conselho Nacional pela FENACELBRA. Sou administradora, né? Não sou leiga como profissional de saúde, não tenho essa expertise, mas considerando tudo que você falou até agora, né? Aqui eu acho que para eu ser direta e a gente ganhar tempo, no Conselho Nacional eu não consegui pautar doença celíaca, mesmo estando na Comissão Permanente de Direito Humano à Alimentação Adequada, porque justamente a pauta era as emergências de uma transição de governo. Sim. Então a pauta era agricultura familiar, era todos esses programas que a gente está vendo aí para poder a gente sair do mapa da fome. Mas a gente trabalhou, né, essa questão da cesta básica, da diminuição dos impostos, etc., trabalhamos bastante isso. Mês a mês, a mesa diretiva, ela se reúne e propõe um tema, e esse tema para ser, então, trazer profissionais para poder fazer esse debate e as comissões trabalharem para trazer propostas de resoluções e propostas de recomendações ao governo, aos ministérios em si, né? E o que eu tenho aqui, o pedido que eu já faço é que a FENACELBRA faça um ofício, né, já para o Conselho Nacional e solicitando aqui e pedindo à doutora Ana Luísa que faça essa apresentação no Conselho Nacional, né, procurando ver se, não sei se a gente consegue para logo, mas vai depender desse tema que a cada mês eles são elaborados, né, já que eu acho que a fase mais emergencial que o governo precisava sanar, que era a fome, acho que agora a gente tem que partir para isso, acho que a gente tem que cutucar, é muito difícil para dar essa visibilidade, fazer essa força-tarefa, trazer política pública, falar sobre isso, e dizer que o nosso calcanhar de Aquiles é que nós não continuamos lá no Conselho Nacional por agora ter um edital, uma avaliação diferenciada sobre quem ocupa as cadeiras, que o nosso calcanhar de Aquiles foi que o celíaco come ultraprocessado e processado. E existe, né, lá, né, no tema de conflito de interesse, esse calcanhar de Aquiles para nós. Por isso que eu trouxe até para a Fabiana um pouco antes de você chegar. Vamos falar sobre esse tema numa outra reunião aqui do clube para poder a gente ou desmistificar, ou como que a gente aborda isso, para que as pessoas entendam que sem política pública para comida segura, preparada manualmente, a gente não consegue. Então, assim, sobre isso, né, então, aqui vai um pedido para a doutora Ana Luísa, já que está em Brasília mesmo, é fácil, mais fácil, né? E eu acho que a FENACELBRA podia aproveitar essa pesquisa, esse resultado, esse trabalho, e para que a gente possa fazer essa abertura no Conselho Nacional, para a gente conversar sobre isso, abrir a mente sobre isso e abrir, né, todas essas possibilidades, considerando aí o que você já vai trazer, que eu estou vendo aí nessa tela, sobre política pública, por exemplo, na Argentina. Então, fomentar esse assunto, né, e a gente fazer essa abertura. Era isso, é um pedido e essa colocação em geral. Encaminhamento, perfeito. Vamos falar sobre isso, Jaqueline, na FENACELBRA, pode deixar. A Heloísa acho que também está aí, a gente pode conversar depois.
A Júlia agora, pode falar, Júlia. Oi, gente, boa noite. Tá dando para me ouvir direitinho? Tá. Tá, tudo bem. Eu sou a Júlia, eu sou estudante de serviço social da URGS, integrante da Lara e celíaca também. Uhum. E eu queria fazer um apontamento sobre mais assim para minha área do serviço social, né? Porque eu estou num semestre onde a gente tem uma disciplina, que é a disciplina de pesquisa, e aí eu estou tentando desenvolver a pesquisa da questão da segurança alimentar para pessoas celíacas em situação de vulnerabilidade social, né? Mais especificamente econômica, e trazer um pouco sobre também como é muito difícil articular esses temas em outras áreas, porque eu precisei convencer os meus professores de que esse tema, por exemplo, era relevante para a nossa área. Foi bem chocante, assim, quando eu levei para eles o meu interesse, que eu queria fazer essa articulação do acesso à alimentação para as restrições alimentares, e eles ficaram meio de tipo, mas isso não tem nada a ver com o papel do assistente social. E aí eu lendo um pouco mais das legislações, lá na política, né, de segurança alimentar, ela não determina que precise o atendimento do assistente social. O que existe é um documento para articular atendimentos, enfim, políticas públicas no geral. E isso eu achei um absurdo, porque eu acho que na própria lei orgânica da segurança alimentar já deveria incluir um assistente social, porque é o profissional que trabalha com as vulnerabilidades, né? Então, para mim, não entra na minha cabeça a gente pensar segurança alimentar sem pensar o papel desse profissional. E aí eu quero desenvolver essa pesquisa, inclusive eu li todos os teus trabalhos, Ana, que estão disponíveis online. Falei bastante de ti com a minha professora, assim, dos teus... Coisa boa, gente. E eu quero fazer também meu TCC, assim, para essa área, porque é muito difícil encontrar coisas que tratem nesse sentido, né, do acesso e direito à alimentação de pessoas com restrições alimentares. E tem sido também muito difícil argumentar com eles, porque as coisas que eu encontro são todas na área da nutrição, da medicina, e aí fica um pouco complicado para sustentar dentro da área do serviço social, né? Então está sendo um desafio bem complicado para minha cabeça, mas que eu não vou me dar por vencida, eu vou até o final. Então, não se dê por vencida mesmo, você me deu uma ideia aqui, então... Sim. Foi muito boa mesmo, gostei. Está sendo uma honra estar aqui te ouvindo e vou continuar me aprofundando nas tuas escritas. Era só isso mesmo que eu me senti dizer. muito, sei lá, me senti o Iron Man, assim, o cara dando entrevista de professor, todo mundo, já disse, me senti assim, maravilhosa. Certo, gente, acho que agora foi, Eu vou mostrar aqui as políticas, vocês ficaram curiosas também, que aí não vamos prorrogar muito, é realmente bem rapidinho, porque aí eu consigo contar os spoilers que nós temos. Peraí, deixa eu voltar aqui, porque eu preciso compartilhar minha tela. Como é que eu faço isso? Peraí. Ah, não, vocês já estão vendo, né? Peraí. Vamos lá. Então, aqui são as políticas públicas da Argentina, então a gente tem aqui, dentro do Fundo de Segurança Social, que é como se fosse a ideia deles ali do que vai ser fornecido, né, dentro do equivalente monetário, a gente tem que fornecer a cobertura de 27,5% do valor de cesta básica para adultos que têm entre 30 e 60 anos. Então, a gente tem que fornecer isso para que a pessoa consiga ter uma equidade melhor quando eu falo do quão mais caro é esse alimento sem glúten. A Previdência Social e o Plano de Saúde, então, eles têm que cobrir o valor de detecção, diagnóstico, monitoramento e tratamento da doença celíaca, além de incluir também a cobertura total da compra de farinha sem glúten. Pensando que muita coisa na culinária argentina usa como base farinha de trigo, eu preciso dar um substituto para essa população. Então, eles colocam que precisa cobrir totalmente o valor de farinha sem glúten. E tem a obrigatoriedade de fornecimento de alimentos sem glúten em centro de detenção e penitenciária, que é um tema, assim, gente, se vocês, assim, fazendo um apelo, alguém quiser estudar isso aqui, eu tô doida para fazer isso aqui, mexer com o centro de detenção e penitenciária. Eu acho que, assim, já é um local que a gente tem
problema no geral de falar de segurança alimentar, né? Já é um negócio complicado. Aí você ainda põe uma pessoa com restrição alimentar, não sei se vocês já assistiram, eu sou meio assim, tá? Eu vou soltando umas coisas paralelas. Já assistiram seriado Orange is the New Black, mas tem uma série, uma cena muito específica que a Glória tá servindo a comida ali no bandejão e fala assim, olha, a fulana é sem glúten. Ah, não, se você come sem glúten, então não cometa um crime, minha filha, porque para arranjar comida sem glúten aqui na cadeia. Então, é exatamente essa a lógica. E aqui eles colocam que essa pessoa, como tem direito à alimentação adequada, direito humano, então entraria também a obrigatoriedade. Centro de internação de saúde, aí chama de centro de internação desde hospital até uma clínica psiquiátrica, qualquer tipo de clínica de reabilitação entra aqui também. Residência e permanência de idosos e abrigos. Então, eu sempre penso em pessoas em situação de rua, e a Argentina pensou nisso, né? Uma pessoa em situação de rua que tenha restrição a glúten. Locais de ensino precisam ter opções seguras em cantinas da instituição e quiosque, porque algumas não é uma cantina única, né? Pensando em algumas faculdades até que tem vários quiosques. Transporte aéreo tem que ter opção. Isso aqui hoje, tive reunião sobre isso. Fast food também tem que ter opção, então eu falo que o sonho do celíaco brasileiro agora é ir para a Argentina comer um McDonald's, porque virou basicamente isso, de ter opção sem glúten. E locais de trabalho precisam fornecer alimentos sem glúten também. Esse é um ponto muito importante. E, gente, lembrar, alimentos sem glúten, entra fruta também, que todo mundo deveria ter acesso à fruta. Agora, eu preciso ter, por exemplo, no almoço, eu preciso ter uma opção segura para essa pessoa. A pessoa não vai comer só a fruta. Então, eles fizeram dentro da legislação fugiu o nome, mas assim, esse direcionamento para o que deve ser de acordo com a refeição. Então, isso foi bem legal também. Reino Unido, eu trouxe um pouquinho diferente, porque eu gostei muito dessa política aqui. Então, eles têm um incentivo financeiro mesmo. Então, além disso, se destaca no Reino Unido, que é um dos países, né, que tem o score 6 lá de política pública, que é o valor máximo, tem o fluxo diagnóstico muito bem definido e o follow-up, a continuidade do cuidado é com o nutricionista especialista. Então, eles têm, a cada 3 meses, um encontro com o nutricionista, isso nos primeiros 2 anos de diagnóstico, e depois começa a espaçar e volta a ser pelo menos um encontro anual quando voltar num gastroenterologista. Tem o fornecimento também pelo Sistema Público de Saúde de pães, massas e farinhas, então lá eles prescrevem a dieta sem glúten, o médico vai lá, beleza, celíaco, aí eu prescrevo para você, seu tratamento é dieta sem glúten, você vai... Aí vai depender da região do Reino Unido, tá, gente? Mas tem regiões, se eu não me engano, em Londres funciona assim, aí já porque é muito lugar dentro do Reino Unido. Mas você vai na farmácia e você fala, tô aqui com a minha prescrição. Lembrando, essa prescrição é dieta sem glúten. Ele te entrega pão, massas e farinhas. Então, ele te entrega a base para que você faça a adaptação da sua dieta. Na Inglaterra, tem cobertura total gratuita de alimentos para quem tem menor poder aquisitivo, então pensando nessa população que a gente estava falando, para quem tem menos de 18 anos e para quem tem mais de 65. Não paga pelos alimentos sem glúten. E quando eu falo aqui entre 18 e 64 anos, você paga para o Estado 140 euros no ano e você recebe todos os alimentos base. Quais são os alimentos base? Esses aqui, tá? Que são pães, massas e farinhas. Então, dependendo da região, eu tenho fornecimento gratuito e outras eu tenho essa meio que troca, né? Eu pago 140 euros, que vai sair muito mais em conta, não tem nenhuma discussão aqui, do que se eu fosse comprar direto no mercado. Na Itália, que também é um país de score 6 em política pública, nossa referência mundial também, incentivo financeiro para aquisição de alimentos incluídos no Sistema Nacional de Alimentos Sem Glúten. Então, eles desenvolveram um Sistema Nacional de Alimentos Sem Glúten. Tem um vale alimentação, como se fosse um cartão mesmo, um cupom. Então, crianças menores de 9 anos ganham um auxílio mensal de 56 a 70 euros, depende da região. Mulheres, 75 a 99. Homens, entendendo que normalmente pessoas do sexo masculino comem montantes maiores de comida, gasto energético e tal, foi colocado 89 a 124 euros por mês.
E em regiões, principalmente ali região de Lombardia, região norte mesmo, que tem um custo de vida mais elevado, pode chegar a 140 euros mês de adicional para essa pessoa, entendendo o gap que existe entre quanto seria o alimento tradicional e a versão sem glúten. Eles também têm esse diagnóstico bem definido e o follow-up deles é multidisciplinar. Então, você também tem consulta periódica com dentista, com psicólogo, com assistente social, também está incluído aqui. No Chile, a gente tem fornecimento de alimentos sem glúten. Então, aqui, bem pertinho da gente, a gente vai ter uma série de licitações também para prestação de serviços de alimentação que seja para local educacional. Então, desde pré-escola até a parte de ensino superior. Então, eu tenho que prever a necessidade de alimento seguro para a pessoa com doença celíaca, e isso vale também para o centro de saúde, penitenciária, refeitórios em órgãos de Estado. Então, isso é um ponto importante. A rotulagem, ela coloca a presença na rotulagem frontal, a espiga de milho cortada. Então, eu não sei se vocês já viram, mas tem muito aquela balinha de goma. Eu tô falando marca, gente, pra gente entrar no nosso, para visualizar mesmo, tá? Aquela balinha tipo Fini, que na frente agora tá vindo em algumas marcas, em algumas embalagens, está vindo com a espiga de milho cortada, porque a gente está importando algumas do Chile, tá? Então, por isso que tem vindo com a espiga de milho cortada, ou quando é produzida ali, a Argentina vem com selinho Sintac na parte de trás, tá bom? Então, a gente foi ajustando. E eles previram a rotulagem sanitária para boas práticas de fabricação. Então, eles exigem que entregue que foi realizado, né, com cada... Desculpa, Esther, obrigada, ficou milho, né, foi mal, tô com milho na cabeça. Ficasse... certificado com a lista de treinamento de todos os funcionários que executaram treinamentos de boas práticas de fabricação sem glúten. Então, assim, dentro dessa lógica, a gente tem países que têm regulamentações específicas para doença celíaca, que isso foi demonstrado, foi comprovado que eles tentem a melhorar os despejos de qualidade de vida. A gente precisa de regulamentações que sejam direcionadas principalmente para refeições sem glúten e certificações sem glúten. A gente não tem isso aqui no Brasil. Então, diferente de outros locais como a Itália, que foi desenvolvida uma certificação para estabelecimentos que realizaram as boas práticas, que cumpriram aquelas normativas, aqui isso não aconteceu. E a gente precisa expandir os centros de saúde, porque eles estão mais concentrados na região universitária, então, normalmente, só o hospital universitário tem tido o centro de atenção em doença celíaca. Aqui trago algumas oportunidades de melhoria, então, em relação à regulamentação, aqui a rotulagem, não vou repetir, mas é justamente aquilo que a gente estava conversando, e subsídio fiscal, que é o que a Juliane me perguntou, e a campanha que entra no que a Amanda falou, a gente precisa ter coisas nacionais maiores do que a gente. Então, a gente precisa continuar fazendo trabalho de qualidade de vida sempre para justificar o que está avançando, como isso reverberou, o que a gente precisa fazer. Então, eu lembro sempre quando eu comecei a pensar no mestrado, uma professora falou para mim assim, Ana, não vai mexer com glúten, cara, o negócio já tá batido, que tema batido. Eu falei, moça, pelo amor de Deus, né, tu que tá tendo que comer sem glúten, me deixa. E aí a gente fez tudo acontecer. Então, olha o tanto de coisa que tem para fazer, né, Júlia falando aí da área do serviço social. Gente, a gente nunca pode parar de fazer, porque senão as coisas param de evoluir e até andar para trás, né, então a gente precisa ver isso aqui. Eu deixei meus contatos aqui para vocês, mas eu queria também contar um pouquinho dos spoilers de hoje, aquela justificar meu atraso, né? Hoje eu fui participar de uma visita técnica ao Hospital Universitário aqui de Brasília, com duas deputadas da Comissão de Saúde, e a gente foi conversar um pouco sobre um novo projeto de lei que está tramitando, que é de assistência a saúde especializada para pessoa com doença celíaca no SUS. Então, a princípio, a gente está partindo do HUB aqui em Brasília, por estar perto, para trazer bastante gente para ver mesmo, porque a gente está partindo da área ambulatorial, que é onde está mais definido.
Só que a gente está tentando conscientizar da necessidade não só de fazer mais uma política pública que vai ficar no papel. A gente precisa que isso saia do papel, que a gente coloque a necessidade de não ser assim, vamos ter um lugar para fazer diagnóstico. A gente precisa fazer continuidade do cuidado. Então, a gente estava batendo muito na tecla hoje com as deputadas sobre a necessidade de uma equipe de saúde mínima dentro desse protocolo. Então, não adianta eu falar que eu tenho que ter uma assistência especializada. Eu preciso dizer quem é a equipe mínima. Então, dentro da equipe mínima, a gente falou, mínimo não é médico, porque o médico vai fazer o diagnóstico e eu preciso dar continuidade. Mínimo seria eu ter na equipe também um nutricionista, um psicólogo, e aí a gente colocou isso aqui como mínimo de acompanhamento mensal. Aí a gente estava começando a falar dos outros. A gente falou do serviço social, a gente falou do assistente social, a gente falou também do dentista, pensando principalmente em hipoplasia de esmalte dentário, e não ficou fechado se a gente vai deixar só até aqui, mas a gente falou de revisitar esses encaminhamentos, mas eu achei muito legal as deputadas que estão participando, uma fisioterapeuta e a outra é médica, então a gente está conseguindo reverberar bem essa temática. E a gente começou a fazer esse movimento a partir do ambulatório. Depois a gente já está com a ideia de ir para a parte da internação, porque a internação no serviço particular já é um desafio, no serviço público é uma outra discussão, né? Então, mesmo a dieta integral, a gente tem muitas vezes glúten. Então, quando a gente fala de via oral, a gente já entra na discussão que a gente fez aqui hoje, né? Então, a gente começou a reverberar. Aí, minhas cachorras estão fazendo uma festa. Aí, estão ouvindo, né, o caso. Aí, beleza, eu tava lá, isso era umas 4:30 da tarde. Aí a deputada falou assim, Ana, você tope comigo para uma reunião com o ministro de Portos e Aeroportos? Aí eu topo, claro. Aí cheguei lá, o ministro estava atrasado, por isso que eu demorei, gente, porque eu estava esperando o alecrim dourado, mas deu tudo certo. Então, cheguei lá, fui conversar com ele, porque na audiência pública eu conversei com a deputada sobre a questão de alimentação em voos, tanto voos nacionais quanto internacionais. Não sei se vocês sabem, voo internacional a gente tem como pedir refeição. Porém, entretanto, todavia, como essa refeição é feita, a gente não sabe. Então, o serviço atrás que fornece, né, o catering, essa parte da unidade de produção, como que é? Eu não sei se realmente é sem glúten, o que vai ser me fornecido. É manipulado. Então, eu coloquei isso para ele, a necessidade da gente olhar para esse catering com mais tempo, da gente revisitar, e aí até, já vou te passar, Fabi, aí até a gente deixou em aberto para voltar, né, foi uma reunião rapidinha, mas voltar na temática, eu vou fazer alguns direcionamentos para a gente trabalhar as boas práticas para o pessoal do catering, e a gente falou também da importância desse voo nacional também ter coisas sem glúten. E aí a gente pontuou assim, que o ideal, claro, não era a gente ter um sem glúten ponto, era a gente trabalhar com lanches mais saudáveis, batatinha, chips não alimenta ninguém. E aí você fala, ai, Ana, mas é um voo de avião, tá, mas e a pessoa que viaja de avião 4 vezes na semana? É a mesma discussão da pessoa que come no refeitório. Se ela comer no refeitório todo dia e o refeitório tiver só alimento frito, vai fazer mal para a saúde dela. E o piloto? E como é que é? Dentro do avião? Então, a gente começou a falar tudo isso. Então, os desdobramentos, a princípio, que a gente vai realmente conseguir, pelo menos, revisitar e enfatizar a importância de ter minimamente uma opção de lanche industrializado, mas aí a gente vai pensar em opções industrializadas que sejam com menos sódio, menos aditivos, nem que seja uma fruta desidratada, pensando no transporte aéreo mesmo, para a gente aumentar as nossas opções no nacional também. Então, é algo que a gente está começando a rascunhar, mas eu fiquei muito feliz
dele ter recebido a gente para a gente poder levantar a pauta. E ele foi super assim, não, vocês têm razão, e a gente tinha que olhar para outras pessoas com restrição também, a gente tem que pensar na pessoa com alergia à castanha, na pessoa com diabetes, como é que a gente vai fazer isso? Porque realmente a batatinha frita não está dando para ninguém, então foi bem interessante mesmo. Diga, Fabi. Não, só vou trazer um relato dessa questão da alimentação nos voos, né? Quando eu estava fazendo ainda nutrição, eu ia fazer o estágio num catering aqui que faz a alimentação para o aeroporto Salgado Filho. Aconteceu que deu um problema e eu acabei não conseguindo fazer o estágio lá, e também, né, em seguida começou a pandemia, enfim, foi uma confusão total, assim. Mas eu fui lá, né? Eu fui visitar o lugar, eu fui conversar com a nutricionista lá, até para ver tudo que precisava também, né? Para fazer os encaminhamentos para o estágio. E ela foi muito querida, assim, ela até, inclusive, gostou bastante de eu chegar lá e falando já dessa questão do glúten, enfim, né? Porque eles já tinham um trabalho, assim, bem sério nessa época, né? Eles tomavam bastante cuidado para fazer essas refeições. Claro, a gente nunca vai poder dizer que o risco é zero, né? Porque, enfim, tinha, né, a manipulação de alimentos com glúten, mas eles tomavam muito cuidado, assim, né? Então, foi bem interessante. Isso foi ali no início de 2020, né? E agora a gente tem uma legislação aqui no Rio Grande do Sul, né? Que fala da produção de alimentos sem glúten em serviços de alimentação. Então, não sei como é que tá agora, né? A questão lá. Mas imagino que eles devam, né, ter se adequado, assim, que a nutricionista era bem, tipo, ela estudava bastante isso, assim, né, e ela queria deixar as coisas todas bem seguras, assim, né, então a gente tem bons exemplos, né, dá pra gente pegar esses exemplos aí para mostrar também que, olha, é possível, sabe, dá para fazer, enfim, né, pra gente não ter esses... às vezes a gente manda lá, né, pede comida, daí, mas é low glúten, né? Tipo, como assim, uma coisa glúten? que eu acho importante, assim, é a gente realmente exaltar aquelas pessoas que fazem certo. Eu acho que isso é muito importante para que a gente não fique, assim, só olhando para o que faz errado. A gente precisa... Eu falo que é o biscoitinho do cachorrinho, sabe? Eu sou muito essa pessoa, você tem que me dar biscoito. Eu gosto de saber que eu tô fazendo certo. Se eu lavei a louça, eu quero que fale, nossa, como a louça ficou bonita, como ficou bem limpa. É tipo isso. Então, a gente precisa trazer essa ideia para funcionários que a gente tem, enfim, recompensa, né? Mas eu preciso também pensar o seguinte, que aí, concordando e adicionando um ponto, eu preciso pensar que não adianta estar centrado em uma pessoa. Se essa nutricionista pede demissão. Sim, não. Sim, Então, assim, concordo. Se o processo é centrado numa pessoa, o processo está errado. Então, pensando, né, em aumentar isso e fazer tudo rodar, eu preciso que todo mundo trabalhe dessa forma. Então, concordo, vamos pegar essa pessoa e usar de exemplo para todo mundo trabalhar que nem ela, por exemplo, né? Mas aí você pegou o catering do Rio Grande do Sul. Se eu pego de Brasília, e é outra coisa, né? Então, para a gente ir padronizando mesmo. Eu acho que vai ser bem legal esse diálogo, ele foi realmente bem acolhedor. A gente vai escrever uma ideia de teste, a gente vai testar em algumas rotas, ele propôs testar as alterações que a gente acordar em 10 rotas, mas não lembro como é que ele falou, mas enfim, vou usar meus termos de geografia aqui, que eu me recordo da faculdade, mais povoadas, né? Rotas que tem mais número de pessoas e tudo mais, em aviões maiores, para que a gente teste como é que fica, se foi bem aceito, se não foi, as opções que a gente acordar. Antes de passar para a Heloísa, né, até para comentar, eu vou trabalhar agora no doutorado com essa parte das boas práticas, mas principalmente com a parte de cultura, porque tem muitas coisas que não resolvem, né? Só cultura em unidade de produção? Cultura de segurança dos alimentos, exatamente. Com foco para os alimentos, para o preparo de alimentos sem glúten, né? A gente está vendo aí questionário, né? Vai fazer várias coisas bem participativas, assim. Então, né, a ideia é ter um questionário, fazer uma validação disso, enfim, para a gente poder aproveitar isso depois também, né? Em outros serviços, né? Mas
Então, assim, a gente está tentando já fazer esse trabalho, né, para mostrar assim, olha, é possível, tem como atender, só que não, como tu disse, não é uma pessoa só que tem que saber, tem que ser a equipe, isso tem que estar internalizado nas pessoas, né? E não só. Tem que ser uma cultura. E não só, tipo, eu recebi um treinamento, porque se a gente vê isso muito com as DTHs, né? Que a gente tem muito problema ainda hoje de surto alimentar, enfim. Sim. E a gente tem boas práticas há muito tempo, né? As pessoas recebem treinamento há muito tempo. E ainda continua acontecendo coisas aí que, por falta de higiene, né? Que é uma coisa muito básica, assim. E então não é só isso, né? A gente tem percebido isso, assim, não é só treinar, não é só capacitar. Essas palavras são complicadas também de usar, enfim, porque mas a pessoa não tem capacidade, a pessoa, né, tipo, precisa ser treinada, sei lá, ela é um animal, sei lá, uma coisa assim, né? Então a gente também está revendo até esses termos, assim, para ver deixar as pessoas mais confortáveis também, né, para participar, enfim, da pesquisa e tudo mais. Né? Mas é isso, é um trabalho que vai complementando outro trabalho, né? A gente tem que pensar sempre nisso. A gente não pode trabalhar separado, é uma coisa até que foi daí que começou esse movimento da gente ter os pesquisadores que trabalham com doença celíaca e a gente juntando para a gente se conversando. Não dá para cada um fazer uma coisa separada do outro e achar que a gente está resolvendo um problema. Não, a gente está fazendo pequenos recortes. É tipo o trabalho de faculdade você divide, no final o negócio fica ruim. Então, não dá, gente, a gente tem que conversar. Então, trocas, assim, momentos que nem a gente está tendo aqui hoje, que vão fazendo com que ideias de pesquisa surjam, com que parcerias se formem e a gente faça tudo acontecer, né? Exatamente. Heloísa, pode falar. Oi, gente, boa noite. Ana, boa noite. Obrigada pela tua disponibilidade, parabéns pela apresentação. Eu só queria fazer um comentário, né, desses últimos slides que você trouxe ali com relação às políticas públicas em outros lugares, né? O que a gente pode ver e que a gente já vê há muito tempo, Chile, Argentina, vem de cima, né? Tipo, vem lá de cima a legislação dizendo como tem que ser feito, de que maneira que tem que ser feita e tem que ser cumprida. Existe uma fiscalização. Então, já dá mais certo. Claro que tem problemas, a gente não vai dizer que é 100%, tudo funciona. E aqui no Brasil, a gente como está nas associações, nas ACELBRAS, a gente percebe que daqui de baixo, eu aqui no município, eu consigo fazer muita coisa. A gente tem municípios, alguns estados, que têm trabalhos espetaculares com relação à doença celíaca, né? Só que não vem de cima. A gente está de baixo para cima, a gente está tentando fazer o contrário. Então, de que jeito que a gente vai conseguir, né? Porque a gente bate na porta lá em cima, em Brasília, a gente estávamos com a Jaqueline lá no Conselho, que tentou tantas outras vezes, claro, a gente já teve muitos ganhos, mas a gente vê aqui no Brasil, né, dá o meu exemplo aqui em Santa Catarina, aqui em Joinville, a alimentação escolar é perfeita para a doença celíaca, tudo quanto é restrição, porque aqui nós estamos ali batendo na porta da educação todos os dias quando tem algum problema. Os hospitais aqui estão se regularizando, até o SUS está conseguindo dar um jeito. Então, assim, é aqui, né? Já em outro estado não é assim que funciona. Então, a gente percebe essa diferença aqui no Brasil, né? Com relação, tem estados que dá super certo, que está indo super legal, tem legislações espetaculares que estão sendo cumpridas, né? Mas só que não vem, a gente tem legislações federais excelentes, só que realmente não existe uma cobrança, não existe uma fiscalização, se não é por parte da gente, né, dos próprios celíacos em cobrar. Então, essa tua colocação ali porque fora existe muito, porque realmente vem de cima, né, e é essa cultura que a gente tem que mudar aqui no Brasil, tentar fazer a inversão, né, de valor, e mostrar que, olha, aqui no município já funciona, a legislação, a alimentação vem correta para os alunos, né, então, assim, aí você tendo essa visão, que tu já está lá em cima, né, tendo contato, né, que bom que a gente teve a Isa Arruda que encabeçou esse ano, né, mas assim, daqui a pouco ela não vai estar mais, esse é o problema aqui, né, aqui no município, assim, eu tô aqui, eu sou celíaca há 20 anos, eu estou há 20 anos aqui em Joinville falando sobre doença celíaca, na Câmara de Vereadores, aqui e ali, e vou, o dia que eu não tiver mais, quem é que vai estar?
né? Então, assim, a gente realmente tem que plantar sementinhas para essa divulgação, mas é um trabalho árduo, né? Olha, é mais um relato, assim, né? Mas o que a gente estava falando é cansativo, porque a gente precisa fazer isso por muito tempo para dar certo. Só que a gente precisa entender que fazendo muito tempo, eventualmente as coisas vão dando certo. Aí tem um monte de gente que eu brinco, um monte de gente chata, Heloísa aí, eu aqui, Fabiana ali, a gente vai se juntando, uma hora vai dar certo, né? Mas realmente é um trabalho desafiador, a gente vai tentando. Acho que aos poucos as pessoas estão começando a entender isso, que tem muitos municípios, muitos estados fazendo picado. Eu preciso entender que o Brasil é enorme e por causa disso as coisas às vezes demoram mais também, porque se fosse como por exemplo, Itália, que é, sei lá, do tamanho da região sul, a gente resolvia. Agora... o problema é esse, né? As dimensões continentais que o Brasil tem, né? Então, e são muito, como dizem, né? São muitos Brasis dentro do Brasil. A gente são vai muitas precisar as realidades, uma ação continental também. A gente vai ter que ter uma ação grande e fazer isso acontecer. Então, aos pouquinhos as coisas estão indo, mas eu acredito que aos poucos a gente vai tendo... cada vez que troca o mandato, a gente tem um entrave, que é o que você colocou, né? Sim. Mas eu acho que tem vindo, pelo menos assim, tem chegado a demanda, do ponto de vista universitário da coisa, de mais deputados e ministros querendo conversar com a parte acadêmica. Eu acho que isso já é legal. Porque se troca deputado, mas quem está conduzindo pesquisa é pautado em trabalhos que já foram feitos, a gente dá continuidade um pouquinho melhor. Então, eu pelo menos, isso eu tenho sentido, assim, eles buscam mais o parecer técnico, o que eu acho que já é legal. Então, aquilo, ideal seria a gente ter sempre uma continuidade, igual o que a gente estava conversando agora, o cuidado centrado na pessoa, o processo centrado na pessoa não vai dar certo. Mas acho que a gente está caminhando para ter mais coisas de dimensões continentais como o Brasil. Né? Perfeito, obrigada. Imagina. Gente, mais alguma pergunta? Aqui no chat não tinha nada. Eu só uma dúvida. Pode falar. Você estava falando sobre a conversa, né, a respeito do cuidado mínimo, depois que a pessoa tem o diagnóstico e o cuidado de continuidade. E aí, pelo que eu entendi, o que vocês propuseram a princípio foi o acompanhamento com o médico, que já era óbvio, né, com o dentista. Não tem o psicólogo nessa consideração? Tem. Ah, tá. A gente falou assim que a gente falou verbalmente vai escrever isso para ter o documento, né? Mas o que a gente falou foi precisa ter um cuidado multidisciplinar. Quem vai ter que estar nessa equipe? Necessariamente tem que ter um nutricionista. Isso não é uma discussão de não ter um nutri. Aí, além disso, a gente falou que precisa do psicólogo. Aí o que a gente discutiu é que, dependendo da área dessa pessoa, o acompanhamento tem uma periodicidade mais espaçada. Então, por exemplo, nutri-psicólogo no início do diagnóstico tem que ser acompanhamento mais perto do que, por exemplo, um dentista. O dentista você pode encontrar, pensando em doença celíaca, uma vez por ano, se for o caso. Ou então fez o diagnóstico, passa em seguida para a avaliação do dentista, e aí ele passa o intervalo depois. Psicólogo pode ser só um acolhimento, aí vai ter que definir isso, né? Se vai ser um acolhimento, e aí eu trio para ver a periodicidade, ou se vai ser uma vez a cada 15 dias, um grupo de... Aí vai virar uma discussão. A gente falou do serviço social para ver também vulnerabilidade, né? Para ver se... Porque aí tem o projeto que está, se Deus quiser, um dia sai, um dia vai sair, da cesta básica, para já colocar um cadastro na cesta básica para a gente ver isso. Então, a princípio, a gente mencionou hoje médico, nutricionista, psicólogo, assistente social e dentista. A princípio, essa seria uma equipe mínima, não necessariamente de frequência mensal, mas de equipe mínima de acompanhamento.
E aí a gente até discutiu se precisaria ou não de um enfermeiro. A gente falou que, a princípio, não, mas que dependendo do que fosse colocado de atribuição que deve ser executada por essa equipe, a gente coloca um enfermeiro, sim. Se for um ambulatório, não. Se for para atendimento hospitalar, sim. Foi assim, pensando no que vai ser feito ali, sabe? Até porque vai depender de cada caso também, né? Cada, por exemplo, próprio dentista, né? Vai depender dos danos que a pessoa já sofreu e de como aquele organismo reagiu, né? Aí o que a gente ficou discutindo seria o mínimo para eu chamar de equipe especializada, que teria que ter em cada região contemplada ali no SUS. Certo, muito obrigada. Imagina. Gente, mais alguma dúvida? Acho que o povo tá... Tu sanou todas as dúvidas, né? Com certeza. Mas, né, a Ana deixou as redes sociais dela aí antes, então qualquer coisa entre em contato com ela. E a gente também está gravando essa conversa, então amanhã ou sexta, ainda não sei, a hora que o Google disponibilizar aqui o vídeo para mim, eu vou colocar lá no YouTube da Lara. Então, se procurar lá por Lara Urgs no YouTube, já vai aparecer o canal lá. E também sigam, né, a Lara nas redes sociais, quem não segue ainda, vou deixar aqui no chat, né, lara.urgs, lá no Instagram. E a gente sempre divulga lá, né, os nossos projetos, né, e as aulas e clubes e tudo mais, né, que a gente tem feito aí pela Liga Acadêmica. E agradecer, né, a Ana, mais uma vez, pela disponibilidade, foi muito bom, né, esse é um assunto que a gente precisa falar, né, mais, assim, e as pessoas têm, às vezes, né, uma certa dificuldade, assim, de entender o que a gente já tem aqui no Brasil, o que precisa, né, a gente, como, né, foi falado, a gente acaba se espelhando, né, e vendo de outros países, né, como isso poderia ter aqui, né, aquela coisa toda. Mas a gente também sabe que tem coisas que são um pouco mais complicadas, né? Então a gente precisa começar de algum lugar, né? E conversar agora com os deputados, enfim, já vai trazer esse começo aí, né? E talvez um dia a gente consiga fazer aquilo que a Heloísa comentou, né? Vem de cima e permanece, né? Vira algo que determinado, né? Que não acaba entre um governo e outro. Acho que essa é a minha meta pessoal, conseguir emplacar alguma coisa que seja mais fixa, que fique de cima para baixo. Exatamente. Tem uns comentários aqui, a Natália agradecendo aqui, obrigada pela aula, valeu muito a pena ficar até o final. Não tem sido fácil inserir a doença celíaca nas políticas públicas municipais, mesmo sendo servidora. Não é simples, assim, né? A gente sabe, a gente já está nessa caminhada aí há bastante tempo também, mas, assim, né, desistir também não é uma opção. Não é uma opção, desistir não é uma opção. E a gente, nem que a gente vença pelo cansaço. Mas exatamente, eles vão cansar antes de mim, gente. E essa questão também das boas práticas, né? A gente tem feito um curso, né, de boas práticas pela URGS, né? Algumas pessoas que estão aqui já fizeram o curso também, estão aqui nessa chamada. A gente vai ter a terceira edição agora a gente já tem um gato, que ele resolveu aparecer na câmera. A gente vai ter a terceira edição agora em novembro, né? Ele é totalmente online, e a gente vai divulgar lá pelas redes sociais também da Liga. A gente tem o nosso projeto, que é o Cozinha Amiga do Celíaco, e com esse projeto aí a gente pretende fazer um pouco mais, assim, principalmente dentro dos hospitais aqui no Rio Grande do Sul, né? Ter um selo mesmo, assim, né, de Cozinha Amiga do Celíaco, essa é a nossa ideia, assim, mas a gente sempre encontra as dificuldades pelo caminho, né, mas acho que agora a gente está conseguindo vencer, talvez pelo cansaço, mas acho que a gente está conseguindo vencer. Em breve também traremos novidades aí sobre isso. Gente, obrigada mesmo, assim, pela oportunidade, é sempre um prazer poder conversar disso, assim, eu acho que eu brinco que encontrar pessoas meio doidas como eu, assim, por a gente melhorar realmente como que é a realidade da pessoa com doença celíaca,
é uma das coisas que me motiva a gente conversar. Então, eu ouvi vocês perguntando, ouvi ideias de vocês, ouvi questionamentos. Não sei exatamente como, o que foi, mas esse ano eu consegui um holofote um pouquinho maior para conversar sobre. Então, fico feliz de estar ouvindo vocês para conseguir passar para frente, porque por muito tempo a gente não teve ninguém para passar para frente. Então, eu fico extremamente honrada também de poder representar muita gente aí quando eu faço esses diálogos. Muito Obrigada. bom. Vamos fazer uma fotinho, a Jaqueline lembrou aqui. Abram as câmeras, pessoal. Queremos pessoal de câmera fechada aí. Tá todo mundo cansado, gente. A gente entende, mas é rapidinho. Rapidinho a gente termina. Era a foto, hein? Deixa eu só abrir o meu negocinho aqui de captura de tela. Ah, não. Tem gente com a câmera fechada. Não. Ah, 1 minuto, gente. Ah, muito bom. Foi? Foi, né? Vamos lá. Deus, gente. Eu fico tensa sabendo se foi ou não. Vai que eu falo bem na hora. Não, foi. Depois eu mando para vocês. Então tá, gente. Muito obrigada. Deixa eu parar aqui a gravação. E aí... Deixa eu parar aqui.